Daí pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não gravo um vídeo para o canal, mas aproveitando esse tempo de Páscoa, eu quis trazer uma palavra. E ela está em Lucas capítulo 22, versículo 14, que diz que Jesus desejava muito comer o jantar de Páscoa com os discípulos, pois ele fala que o pão que ele divide com esses discípulos é o seu corpo que é entregue em favor de mim. E ele disse: façam isto em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho. Versículo 20. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Sabe, Jesus ceiou a Páscoa, que é uma festa judaica, junto com seus apóstolos. Ele pegou o pão e também pegou o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E ele disse para fazer em memória de mim. Mas em memória de quê que ele fala? Em memória num sacrifício dele lá na cruz. Sabe, Jesus não foi somente crucificado, tem muitas coisas antes que aconteceram. A primeira delas é que Judas o traiu. E quando Judas o trai, ele é levado pelos mestres da lei. E esses mestres da lei que eram para estar felizes com a chegada do Messias, que iriam salvar o povo. Em vez disso, chamaram de o Filho de Deus de blasfemador. E zombavam dele. Os governadores o zombaram, Pilatos e Herodes zombaram dele. E os levaram para ser chicoteados. Sabe, o chicoteamento romano não era simplesmente o chicote com cordas, mas uns chicotes que tinham lascas de pedra, que ao ser chicoteado, Jesus, as suas costas foram deslaceradas. Com certeza a carne vive, o sangue escorrendo. Para você ter noção da dor e sofrimento, antes mesmo dele chegar nesse ponto, quando ele estava orando no jardim do Getsêmani, ele suou sangue por aquilo que iria fazer por cada um de nós. Sabe, naquela situação, chicoteado, levou socos dos soldados, ele carregou aquela cruz e percorreu um caminho de 600 metros, subindo um monte, foi ajudado por Simão, alguém que eles encontraram no caminho, porque Jesus havia desmaiado de tanta dor, carregando aquela cruz com aquelas ter tomado chicoteadas. Ele foi lá naquela cruz, foi pregado, as suas mãos e seus pés, por cada um de nós. As mãos deles estavam pregadas e os seus pés também, e ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que é que me abandonaste? Sabe o que isso quer dizer? Não é que Deus o abandonou, mas que Deus não habita onde há trevas. E o Senhor se fez trevas, carregou todos os nossos pecados por nós. E por isso, abriu mão da presença de Deus, do seu Pai, para que carregasse o nosso pecado. E Deus abriu mão do seu Filho, porque está escrito, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o que Deus quer para a sua vida é que você obedeça. Não um Jesus que está morto numa cruz, mas um Jesus que está vivo. Porque a palavra nos declara que ao terceiro dia ele ressuscitou. A gente não adora um Cristo que está morto numa cruz. Nós adoramos um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. E a palavra nos declara: Jesus não está mais com as costas dilaceradas, com uma coroa de espinhos, correndo sangue pela sua testa. Se você quiser abrir em casa, Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, João nos fala como Jesus é.
Eu virei para ver quem havia falado comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia com o som de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Esse é o Cristo que eu adoro. E quando ao terceiro dia ressuscitou, ele começou a aparecer para os discípulos. Começou a conversar com os discípulos. E chegando a um tempo, ele subiu aos céus e ele avisa que um dia ele vai voltar. Sabe, nós precisamos acompanhar a nossa fé de ações, porque em Tiago nos fala que a fé sem ações é morta. Sabe, a gente precisa ser grato pela essa Páscoa que passou. Imagine quantas pessoas não tiveram o benefício de ter a comida em abundância na mesa. Entenda algo, o meu testemunho. Eu estava saindo para comprar uma marmita e via um mendigo de rua catando peças em uma geladeira antiga. E o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração de falar de Jesus para ele. Eu ignorei e passei direto. E o Senhor continuou a me incomodar. Compre uma marmita para você e compre uma para ele. E eu pensei no meu coração, poxa, vou voltar aqui, ele não vai estar mais. Poxa, aí vai ficar uma comida desperdiçada. Então eu fui lá, comprei a comida. E quando eu voltei, aquele mendigo estava lá. E eu senti uma dor tão forte no meu coração. Porque eu poderia ter saciado a fome dele. Eu poderia ter feito isso. E é exatamente o que a palavra nos declara. A palavra nos declara 2 mandamentos importantes. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Sabe quem é esse próximo? A palavra nos declara na palavra do bom samaritano. Aquele samaritano vai lá e fala com aquele homem que havia estado todo numa dificuldade, e passa um samaritano e o ajuda. E o Senhor fala que o próximo é aquele que ao encontra, ao passar por aquele lugar, viu alguém necessitado, ajudou. A gente precisa ajudar as pessoas que estão necessitadas. Esse é o seu próximo. É a sua família. Quando tiver a oportunidade de ajudar alguém, de falar uma palavra na sua escola, em qualquer lugar, quando tiver a oportunidade, faça. Porque o Evangelho precisa ser pregado. Porque eu não falo de um Jesus que está morto, e sim de um Jesus que está vivo. E um Jesus que não é que foi embora e nos deixou, mas ele diz que um dia ele vai voltar. Ah, um dia ele vai voltar. Mas não é para nós ficarmos preocupados, e sim se preocupar em se preparar. Em se preparar para ele vir como? Amando a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, nada mais importa no meu dia a não ser a presença de Deus. Às vezes você está tão preso a uma rotina e esquece de ter um devocional e de buscar a Deus. Eu digo, acorde mais cedo. Coloque essa rotina para lá e busque o Senhor em primeiro lugar. Porque está escrito, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu quero deixar aqui para você? É que existe um céu, existe uma Jerusalém espiritual, celestial, e que um dia nós vamos para lá. E eu tenho fé nisso. Agora, o que eu faço aqui com a graça que me alcançou, porque Cristo morreu naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, e por isso nós somos salvos, mas nós precisamos tomar atitudes que condizem com essa salvação. Ou você acha que aquele Jesus que sofreu numa cruz, que agonizou em dor, fica feliz quando nós se desviamos daquilo que Ele quer para a nossa vida, que é a sua vontade? Entenda algo. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Em Salmos declara como um jovem pode manter firme a sua conduta, a sua maneira de viver. O salmista nos declara que é obedecendo aos seus mandamentos, porque também João fala que eles não são difíceis
de se cumprir. Por isso eu falo para você que está me assistindo: busque ao Senhor enquanto Ele se pode se achar, porque a palavra fala: aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra, aquele que bate a porta, abrirá-se-vos-á. Então busque ao Senhor, porque Ele está de braços abertos, não mais numa cruz sofrendo, mas para nos dar um grande abraço, porque Ele, nosso Pai, nosso Deus, entregou o seu Filho por cada um de nós. E essa é a nossa Páscoa. É muito mais do que um coelho e um ovo, e sim sobre um cordeiro que se entregou por cada um de nós. Deus abençoe sua vida. Viva a vontade de Deus.